Uma ovelha desgarrada aí. Gente, boa noite, graça e paz, queridos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 em diante. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Eu acredito que você conheça alguém do tipo que você bate o olho e você pensa consigo: não tem nada para oferecer essa pessoa. Pela aparência, pela forma como fala, pelo seu jeito. E você põe em descrédito aquela pessoa pelas conclusões que tira acerca dela só pelo fato de você olhar para ela. Isso acontece. Já aconteceu com você, possivelmente. Já aconteceu comigo. E eu já fui surpreendido muitas vezes por não esperar nada daquela pessoa e de repente ser surpreendido de forma positiva com algo que ela fez ou falou, mas fui surpreendido. A época vivida por João Batista era uma época bastante difícil. As coisas não estavam nada bem no entorno da vida de João Batista naquele momento. Nada bem. Eram tempos muito difíceis. Difíceis na política. Israel vivia sob o domínio do poder do imperialismo romano. Israel era um povo dominado, escravizado. Estava debaixo do jugo romano. Havia um outro povo sobre ele. Havia um grupo de esquerda, os zelotes, que eram contra o governo, eram contra o império. Havia o grupo da direita, os herodianos, que eram a favor do império. E havia uma luta entre essas duas forças políticas naquele momento. Eram tempos difíceis, não só na política, eram tempos difíceis na religião. Havia um formalismo e uma hipocrisia que dominava a religião naquele tempo. 400 anos de silêncio profético,
Desde o último profeta do Velho Testamento, ninguém havia erguido a voz em Israel com autorização e autoridade divina para dizer algo da parte de Deus ao povo. 400 anos de silêncio profético na história. As pessoas viviam num vazio espiritual. A religião não alimentava o coração daquele povo. Era um ritualismo contínuo. Espiritualmente, as coisas não estavam nada bem. Mas eis que de repente surge uma pessoa lá no deserto, pregando. Às margens do Rio Jordão. Um homem vestido de peles de camelo, com um cinto de couro, que se alimentava de mel e gafanhotos, e pregava. E o interessante é que uma multidão vai ao encontro desse homem, João Batista, para ouvi-lo. E ele tinha uma mensagem curta e pesada. João Batista não falava sobre prosperidade e riqueza. Ele próprio vivia no deserto. João Batista não destacava as promessas de benesses da fé. João Batista pregava sobre remissão de pecado. O tipo de mensagem que não é atrativo. O tipo de mensagem que não mexe com as emoções. Ao menos não emoções positivas. Ele pregava e as pessoas começaram a ir na direção dele para ouvi-lo. Ele pregava batismo e arrependimento. E as pessoas, de tanto irem ao encontro de João Batista começou a chamar a atenção dos poderosos. Não demorou muito, e o incômodo chegou ao Sinédrio, tribunal judeu, que enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para inquiri-lo. Um homem simples. Um homem que me impressiona. Porque João Batista aparentemente não tinha nada a oferecer. João Batista não era o tipo de pessoa que atraía os olhos. E a pergunta que surge quando eu olho para João Batista é: o que é que esse homem tinha para que as pessoas quisessem ouvi-lo? E eu cheguei a 3 conclusões. Primeira delas, João Batista tinha consciência de quem ele era. Ele não mentiu. Ele disse ser quem de fato ele era. Quando os discípulos, seus discípulos, incomodados com a pessoa de Jesus, por ver que algumas pessoas estavam deixando de seguir João Batista e mudando de rota, indo ao encontro de Jesus, e os discípulos de João Batista se sentem enciumados, incomodados com a perda de seguidores, e vão falar com João Batista. João Batista diz aos seus discípulos, versículo 27 e 28, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dada. Vós mesmos sois testemunhas
de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista sabia quem ele era. Isso mostra integridade. E sem isso as nossas palavras morrem antes mesmo de chegar à nossa boca. Era isso que o povo daquela época estava cansado. Cansado de ver a vida dos religiosos da época, a quem Jesus haveria de referir-se a eles dizendo que eles eram sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas podres por dentro. Tudo que saía deles era morto, não tinha vida. E justamente por causa disto, a voz de muitos cristãos não tem sido ouvida. Nós precisamos ter convicção de quem somos e nos lembrarmos isso sempre. Porque quando nos esquecemos de quem somos, fatalmente podemos cometer erros graves na vida. Certeza de chamado de Deus. Certeza de ser quem é. Deixe-me perguntar para você. Você acredita que você é filho de Deus? Você acredita que você é filho de Deus? Quem acredita? Levanta a mão aí. Você é cristão? Você é cristão? Você entregou a sua vida a Jesus? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Você sabe quem você é. Certeza de que você foi chamado por Deus. Hoje é dia 17 de julho. E uma ovelha minha me mandou um zap dizendo: pastor, o senhor hoje faz aniversário. Hoje fazem 38 anos que eu nasci de novo, que eu entreguei minha vida a Jesus. Dia 17 de julho de 1980, por volta de 7 horas da manhã, na beirada de um rio, lendo o Salmo 139, com lágrimas nos olhos, sozinho, ali na beirada do rio, com a Bíblia aberta, eu fiz a segunda oração da minha vida. A primeira oração eu fiz 6 meses antes, quando tentei suicídio. 6 meses depois, na beirada daquele rio, eu orei e disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor me ama, como esse povo está me dizendo, eu estava num acampamento de crente. Então entra na minha vida agora e comece a fazer um milagre nela. Porque se eu voltar para Anápolis do jeito que eu estou, eu não vou precisar da sua ajuda para fazer uma besteira.
E naquela manhã, naquele lugar, sozinho, eu senti um alívio no coração que eu nunca tinha sentido. E me levantei dali, fui ao encontro dos crentes que estavam na fila do café e contei para alguns o que havia acontecido comigo minutos atrás. E ali começou a minha caminhada cristã. Quando você tem certeza do que Deus fez na sua vida, você não consegue largá-lo. E a graça de Deus confirma isso no seu coração. Vocação, chamado de Deus. Chamado de Deus é irresistível e inconfundível. Quando Deus chama, Ele chama. Você pode dar voltas, você pode resistir, mas você vem. O chamado de Deus é irresistível. Deus chamou você. Deus tem chamado você. Não só chamado você para ser dele, mas Deus tem chamado você para servi-lo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, dizia Paulo. Você precisa ter essa convicção do que Deus fez. Você precisa ter essa convicção do que Deus quer fazer através de você. Você precisa saber quem você é. E lembrar-se sempre disso. Sabe por quê? Porque o diabo sempre vai nos tentar convencer do contrário. E porque as experiências amargas da vida vão tentar nos desviar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através de nós. João Batista sabia quem ele era. Mas João Batista não tinha só consciência de quem ele era. João Batista tinha conhecimento da sua missão. Versículo 28 diz: vós bem sabeis, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele não só sabia quem ele era, mas ele sabia também a sua missão. Sua missão era ser precursor de Jesus, preparar-lhe o caminho, anunciar Jesus. Essa também é a nossa missão. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Quem é chamado por Deus tem uma mensagem a pregar. E a mensagem de quem é chamado por Deus é Jesus. É Jesus. Não é outra pessoa. Não é a igreja. É Jesus. Para cumprirmos nossa missão, nós precisamos
sermos íntegros na nossa mensagem. João 1:23. João Batista pregou o que estava escrito nela. Então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Nós precisamos ser íntegros na nossa mensagem. E precisamos falar a verdade na nossa mensagem. João Batista pagou um preço muito alto por falar a verdade. Ele mostrou o pecado de Herodes, o rei. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. João Batista, ele aponta o pecado, ele mostra o pecado. Há tanta coisa, há tantos pecados, e às vezes nós simplesmente vamos no embalo do mundo. Ouvi certa vez uma declaração sobre o que é ser amigo. E a declaração foi essa: amigo é aquele que fala a verdade para você, mas está com você. Falar a verdade incomoda os outros, mas é necessário na vida. Ouvir a verdade às vezes incomoda a gente, dói na gente, mas é necessário. João Batista sabia qual era a sua missão. Pagou um preço pela sua missão. Confrontou os pecados da sua sociedade, da sua época, porque entendia que isso era a sua missão. Você pode, às vezes eu vejo pessoas, líderes hoje cristãos, falando de política, a política daqui, e às vezes assumindo uma postura estranha. Eu vou te dizer um pouco sobre política. Existem pessoas de esquerda e de direita dentro da igreja. Não interessa. Sabe o que interessa? São os princípios defendidos pela esquerda e pela direita. Você, como cristão, o que deve importar para você e para mim, enquanto cristãos, é se aquilo que a direita fala e aquilo que a esquerda fala se encaixa com esse livro. É isso que importa. A nossa postura é pela verdade que passa pelo crivo da palavra de Deus, que é verdade para nós. Então aquilo que um partido fala, isso, ok, serve para mim como cristão? Um dia desse estava levando uma passageira para um destino, 2 pessoas, e elas estavam falando sobre política. E uma delas disse: eu sou cristã, falando para a amiga. Eu sou cristã. E hoje, olhando para os partidos que tem, a minha escolha é pelo tal partido.
eu não quis entrar na conversa das duas, mas fiquei pensando, o que é que o partido pensa sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Todos nós sabemos que esse ano é um ano muito delicado para a vida política do nosso país. Muito delicado. O mundo todo está de olho na política brasileira esse ano. E eu não posso me omitir de ao menos te dizer uma coisa. Não olhe para o candidato. Não olhe para o candidato. Olhe para o que ele pensa. E avalie o que ele fala, pelo que Deus fala na sua palavra. O que vai ajudar você e a mim nas nossas escolhas, e o que nos ajuda até hoje nas nossas escolhas, é a palavra de Deus. Passe pelo crivo da palavra de Deus. João Batista, ele tinha a convicção de quem ele era, ele tinha a convicção da sua missão, mas ele também tinha a convicção do que ele queria. João Batista sempre soube reconhecer uma coisa: a supremacia de Jesus. Ele sempre reconheceu a grandeza de Jesus. Na presença de Jesus, todos nós somos servos. Só Jesus é Senhor. João Batista não se coloca na altura de Jesus. E muito menos busca ser superior a Jesus. Ele não queria isso. Ele não queria competir com Jesus. Muito pelo contrário, ele queria que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Infelizmente, às vezes, na vida de muitos, ocorre o contrário. A pessoa cresce e Jesus diminui. Ganhou um título, se enche de orgulho. Ganhou uma promoção, aumentou seu status, a sua postura com os outros muda completamente. Sabe quando Jesus cresce? Jesus cresce na medida em que nós diminuímos. Quanto mais cheios de si mesmos, mais vazios de Deus somos. Quanto mais vazios de Deus, mais cheios de orgulho, mais cheios de vaidade, mais cheios do mundo, mais cheios de pecados nós nos tornamos. Não queira ser um grande homem, uma grande mulher. A história da igreja não foi feita por grandes homens, mas por pessoas como eu e você, que viveram suas vidas com simplicidade, mas com dignidade. E é por isso que elas foram ouvidas. Que Deus nos ajude para que a nossa voz seja ouvida no deserto em que nós vivemos, porque nós estamos vivendo num deserto. Que Deus nos ajude para que as pessoas queiram ouvir o que nós temos a falar a elas. E que elas vejam Jesus e não nós mesmos. Que Jesus cresça e que nós diminuamos. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Feche os olhos. Senhor, nós exaltamos o Teu nome pela Tua palavra.
E nós confessamos a Tua palavra como verdade, como palavra de Deus, do Deus vivo. E nós nos curvamos diante dela. Pai, te agradecemos pelo exemplo de tantos que já serviram ao Senhor, ontem e hoje. Gente simples, mas que mudou a vida de tantas pessoas com a sua mensagem. Deus, dá-nos ousadia para pregarmos nesse mundo tão perdido em que nós vivemos. Dá-nos a sabedoria e o amor que vem do alto. Dá-nos a sensibilidade, o discernimento. Dá-nos humildade, Senhor, para reconhecermos quem somos, especialmente para reconhecermos a nossa dependência do Senhor. Mas dá-nos olhos para enxergarmos a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor e o poder do Senhor. Dá-nos uma palavra, Senhor, de autoridade nesse mundo, Pai, de tantos erros. Dá-nos graça para servirmos ao Senhor e pagarmos o preço que tivermos que pagar. Abençoe a igreja e usa essa igreja para a glória Tua, Senhor, para testemunhar do Senhor por onde ela passar. Dá-nos a bênção de vermos pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho que semearmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com esse último louvor.